Olá, o meu nome é Adriana Caramelo, tenho 19 anos e frequento o primeiro ano da Licenciatura de Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa. Este podcast representa um trabalho para a disciplina Etnomusicologia, Culturas Musicais do Mundo, onde irei tratar o choro brasileiro, baseando-me no artigo Da Choro, da Guitar and Villa-Lobos, de Thomas Garcia. Primeiramente, o choro designa o género de música instrumental de ensemble ou solista que acompanha danças populares, sendo que os chorões são os instrumentistas que tocam o choro. Existe uma grande discussão sobre o porquê deste género se denominar choro. Por um lado, pensa-se que advém do verbo chorar, sendo o lamento dos chorões, derivado da melancolia inicial da música que, ao longo da sua evolução, se foi perdendo. Paralelamente, etnomusicólogos sugerem que existe uma conexão entre o termo cholo e choro, sendo que o cholo se refere a certos tipos de danças afro-brasileiras dançadas em dias específicos do ano. Mas, Ari Vasconcelos, etnomusicólogo, tem outra teoria, que renuncia à ideia da melancolia ser a origem do nome deste género. Ele pensa que o termo choro deriva dos chorumeleiros, uma fraternidade musical que tinha como objetivo diminuir a importância do período colonial. A sua música era principalmente instrumental, e por isso todos os ensembles instrumentais eram denominados, pelas pessoas, de chorumeleiros, ou de forma abreviada, o choro. Esta dificuldade em definir o choro advém do facto deste género representar o início da fusão entre novas formas brasileiras com as antigas europeias, que não eram de todo abandonadas, mas sim incorporadas. Numa primeira fase, o choro referia-se a todo o tipo de música instrumental que incorporasse, portanto, elementos característicos brasileiros. Villa-Lobos, importante compositor e músico brasileiro, tanto de música popular como erudita, refere que o choro é música popular. O choro do Brasil é sempre dos músicos que o tocam, de bons ou maus músicos que tocam para o seu prazer, muitas vezes pela noite fora, sempre a improvisar onde o músico exibe o seu talento e a sua técnica. Este género tão importante para a variedade e identidade da cultura musical do Brasil surge e evolui durante um período de intensas mudanças sociais e políticas, como o fim da monarquia, o consequente início da República, o fim da escravidão e o desenvolvimento de um novo sistema económico. Neste período de grandes transformações perturbadas, a música surgiu como uma força de união, procurando uma identidade nacional estável e concreta. O choro, ao contrário de outros tipos de música, unia o povo num só, através de uma síntese sonora de todas as contradições, antagonismos e injustiças vividas durante séculos, louvando os ritmos cheios de alma da sua cultura. Toda esta fusão entre elementos típicos da cultura brasileira e formas europeias iniciou-se no Rio de Janeiro, em 1870, onde vários ensembles instrumentais tocavam os géneros mais populares na Europa, como polcas, valsas, mazurcas e quadrilhos. Estes novos géneros tinham influências das culturas portuguesas, espanholas, italianas, francesas e alemãs, como também indígenas e africanas, tudo devido ao colonialismo. Por volta de 1920, chega o período de maior popularidade do choro. Neste período, existe uma maior exploração e desenvolvimento do género como forma de expressão de uma identidade nacional, devido à urbanização e a todas as mudanças causadas na sociedade, sintetizando uma nova procura do nacionalismo musical no Brasil e da consequente imersão de novos géneros musicais. Deste modo, o choro representava a sociedade, especialmente a do Rio, uma sociedade rica em diversidade cultural. Esta diversidade foi sobretudo refletida nos instrumentos típicos de um ensemble de choro, no qual os instrumentos melódicos tinham a origem europeia, enquanto os de percussão tinham origens africanas e indígenas, proporcionando formações rítmicas complexas. Exemplos de instrumentos europeus são o violão, a viola, o cavaquinho, o mandolim, a flauta, o fígel e, posteriormente, o saxofone, o clarinete, o trombone e a tuba. Mais tarde, com influências da globalização, também podiam ser introduzidos piano e acordeão. O reco-reco, as maracas e chocalhos são exemplos de percussão indígena, enquanto o atabaque, o brimbau, os bombos, a cuica, o ganzá e os agogôs exemplificam percussão africana, que davam alma ao choro. Os ensembles de choro foram evoluindo ao longo do tempo, desde o ensemble mais simples,
constituído por 2 guitarras, um cavaquinho e uma flauta, e à medida que o choro se foi tornando popular, estes ensembles foram crescendo em número e diversidade instrumental, procurando novas sonoridades e combinações rítmicas, tímbricas e melódicas. No entanto, a flauta e a guitarra mantiveram-se os instrumentos mais populares no choro, sendo que muitos guitarristas começavam a sua vida como músicos nestes ensembles, ganhando bastante experiência, como por exemplo o Villa-Lobos. Uma peça de choro normalmente era constituída por um solista que tocava uma versão altamente ornamentada de uma melodia conhecida, normalmente por um instrumento de sopro ou por um mandolim, enquanto os instrumentos acompanhadores improvisavam em contraponto. Este género, mesmo que mais tarde começasse a ser notado, manteve abordagens improvisadas em todas as performances. Quando o choro começou a perder a popularidade, na quinta geração de chorões, passou por bastantes mudanças ao perder a exclusividade da identidade urbana, sendo transplantada para o noroeste brasileiro, onde a tradição seria preservada até aos dias de hoje. O impacto social do choro foi estrondoso, ao desconstruir a música erudita a partir da combinação intercultural das mais diversas variáveis musicais, especialmente as rítmicas. Deste modo, representava tanto um fenómeno musical como social, tanto para os músicos como para a audiência, que procurava proporcionar uma experiência de significado superior e humilde, pois a virtuosidade dos chorões não tinha como objetivo impressionar ou fazer dinheiro. O choro tinha uma estrutura de respeito social, respeito entre os chorões, como também por quem os ouvia a tocar. Este nível de veneração e de fraternidade criava ânsia e vontade de tocar de forma espontânea, originando convívios entre músicos que se juntavam para tocar choro pela noite fora, mesmo depois de tocarem em teatros e salões. Villa-Lobos refere que a espontaneidade improvisadora denunciava a paixão que fluía naqueles chorões de choro. Estes músicos tocavam a noite inteira por gosto, de forma gratuita ou por muito pouco dinheiro, uma vez que a compensação era, a maioria das vezes, comida, sendo que os chorões eram conhecidos por comerem bem. Ari Vasconcelos aponta um tópico bastante interessante, os títulos dos choros. Estes títulos manifestavam o espírito livre desta cultura ao refletirem o humor, vivacidade e ironia de todo o ambiente social deste género, mesmo que a música em si não tivesse nada a ver com os mesmos. Exemplos são A Mulher é um Diabo, O Céu Pede Umas Estrelas, Amor Tem Fogo, Tico-Tico no Fubá, Quem Comeu do Boi, que se refere à cultura da compensação através da comida, entre muitos outros. Este género valorizava o convívio e a cultura, mas ao mesmo tempo apreciava a individualidade e singularidade criativa, alcançada através do contraste de todos os tipos, sendo que o ritmo era o elemento crucial no choro. A liberdade rítmica tornou-se a principal característica da música popular brasileira, caracterizada por ritmos sincopados e dançáveis. A partir do choro, foram-se definindo, ao longo do tempo, novas formas que mais tarde seriam definidas como géneros. Exemplos são o maxixe, variação do tango brasileiro, o lundu, uma forma de dança africana, e o samba, o género de música popular brasileiro mais conhecido internacionalmente e com mais características do choro. Na realidade, muitos chorões posteriormente foram conhecidos como sambistas. Concluindo, a tradição do choro mantém-se bastante viva e fiel ao que era na época em que estava em voga, mesmo que já não seja tão influente na música popular brasileira e no Rio de Janeiro. A sua preservação permite que este género guarde a importância cultural, continuando a ser um elo de ligação com o passado e início da livre expressão da diversidade e vitalidade da nação brasileira, ao ser uma nova forma transformada pela personalidade cultural do compositor e do músico. Esta forma musical permitiu alcançar o nacionalismo brasileiro, característico de uma liberdade rítmica e criativa que soava nas ruas pela noite fora. O choro uniu o povo brasileiro, enchendo a alma de cada músico de paixão, admiração, espírito crítico e criatividade, dando abertura para o desenvolvimento de inúmeros outros géneros. Espero que tenha gostado.